Então, pessoal, espero que todos continuem ouvindo bem. Qualquer coisa, sinalizem, por favor. Usando esse material maravilhoso que Jailson, né, elaborou e compartilhou conosco, esses slides. Ele sempre dá show, né, na formatação de todos os templates do PowerPoint. E vamos começar falando. Foi me pedido para falar, né? Todos estão falando muito bem sobre as caravanas, mas para mim é impossível começar a falar das caravanas sem falar também de um projeto lindo que nasceu, né, com Catinha, tá certo? Com a doutora Sandra, do Família do Coração, tá certo? Prometo que serei bem breve para a gente começar a falar das caravanas de fato, tá certo? Mas o projeto Família do Coração, o que ele era? A gente se reunia, né, com o apoio de diversas enfermeiras dos interiores da Paraíba, tá? Que conseguia chamar pacientes para participar dessa reunião nutricional, dessa reunião de educação alimentar e nutricional que eu proporcionava, tá? Para quem quisesse, para os pacientes, né, para as mães e os responsáveis de crianças cardiopatas, né? A gente passava esse material, passava essa atividade, que é assim como nós chamamos, de educação alimentar e nutricional, baseada sempre como temática principal a nutrição de qualidade e de baixo custo, tá certo? Que é o que eu apresento aqui nesse primeiro slide, e a gente, entre 2016 a 2018, atendeu mais de 300 famílias, na realidade se reuniu, né, com mais de 300 famílias. É importante que fique bem claro que não eram atendimentos, não eram consultas, tá? Eram reuniões de educação alimentar e nutricional, onde eu tentava manter uma dinâmica de interação com as mães, muito interessante para que elas participassem ativamente durante a reunião, tá certo? Tirando dúvidas, compartilhava receitinhas com elas práticas, tá bom? E saudáveis, obviamente, ao mesmo tempo. E esse tempo me dá muita saudade, muitas recordações boas. E nesse projeto Família do Coração, só vou dar um exemplo do material que eu compartilhava com elas, né, numa conversa assim como a gente está tendo agora, bem informal, uma reunião bem tranquila, bem leve, suave. Compartilhava, uma das atividades era se era mito ou verdade. Por exemplo, massas para mingaus são vitaminadas? E eu não dava a resposta, né, obviamente, de cara. Eu esperava elas responderem, esperava elas falarem sobre a experiência com as massas de mingau, que a gente sabe que são farinhas que engrossam mingau, né? Não me cabe aqui julgar nem falar nome de marca, mas creio que todos conheçam essas massas. E logo na sequência eu apresentava se era mito ou verdade, tá certo? Se elas são vitaminadas, se elas não são. E entre tantos outras temáticas que eu abordava. Nesse projeto Família do Coração, ainda compartilhava com elas exemplos de outras opções de papas. Né? Se a criança, por exemplo, ela não podia, ela tinha uma contraindicação de comer comidinha sólida, por qualquer razão que fosse, a fonoaudióloga, né, acompanhasse essa criança tivesse engasgos sérios, né, problemas de desenvolvimento, né, que não permitissem que elas se alimentassem com alimentos sólidos. Eu dava, obviamente, opções de receitinhas mais saudáveis, com papinhas nutritivas, com aveia, com as frutinhas misturadas, tá? Abacate, que a gente sabe que tem um mito muito grande em cima do abacate, né? Que ele é um vilão. Por muito tempo foi um vilão, considerado como tendo uma gordura do mal, né? Como sendo do mal por ter muita gordura, mas uma gordura do bem. Né? Eu explicava muito isso para elas, tentava passar sobre essa densidade nutritiva, que obviamente eu não explicava, né, com esses termos técnicos, mas eu explicava direitinho que em pequena quantidade, resumindo, o que danado é densidade calórica alta. Né? Em pequena quantidade desse abacate você consegue atingir, né, consegue fazer com que a criança ela consuma mais caloria, ela de fato consiga recuperar, né, um peso melhor, por exemplo, como muitas crianças tinham dificuldade de ganhar peso,
crianças cardiopatas, principalmente, que passaram muito tempo na UTI, principalmente, né? Eu explicava da importância de alimentos como esse, como abacate, como azeite, como diversos alimentos ricos, né, densamente nutritivos, né, com alta densidade calórico-nutritiva, que a gente tem uma gama imensa. E estimulava elas esquecerem um pouquinho do liquidificador, da peneira, né, porque no início da alimentação é a tendência das mães querer liquidificar tudo, querer peneirar tudo. Claro, isso eram orientações gerais, tá, gente? Lembrando que tinha crianças que de fato não conseguiam, né? Tinham crianças que tinham problemas, né, realmente de desenvolvimento, problemas como a questão da microcefalia, questões como a questão da microcefalia, que a gente sabe bem que o desenvolvimento às vezes não era exatamente o mesmo, não é? E a fonoaudióloga, o médico, contraindicava realmente porque a criança não conseguia, né, deglutir, ela se engasgava muito. Então, eu buscava sempre ajudar nesse sentido, né? A gente sabendo que é alimento mais pastosinho, ele não vai ser tão rico quanto o sólido, não é? Então, eu ensinava estratégias interessantes, como agregar azeite, abacate, como eu falei, nessa alimentação, para aumentar, dar um up nessa densidade, nessa caloria, né? Nessa densidade nutritiva calórico desse alimento e ajudar na recuperação do peso dessa criança, na progressão do peso dessa criança que estava com dificuldade, tá certo? A gente sabe que triturando e peneirando já não é uma técnica mais bem-vinda, de uma forma geral, para as crianças saudáveis, né, de uma forma geral, porque acaba, de fato, perdendo vários nutrientes que vão ali, e o estímulo cada vez mais, obviamente, com cuidado, né, a partir do 6º mês de vida dessa criança na alimentação complementar, né, lembrando, alimentação complementar ao aleitamento materno. Então, o aleitamento materno vai continuar sendo o principal. Como o próprio nome diz, da alimentação complementar, ela só vai ali complementar, tá? E eu estimulava, né, de uma forma geral, que se usasse cada vez menos esse liquidificador, esse triturador, né, e essa peneira para as crianças que tinham a possibilidade, a tranquilidade de deglutir normalmente sem contraindicação médica nem fonoaudiológica, né? Então, apresentava sempre ilustrações, não me prendia a texto, tá? Que é assim que funciona. A gente busca estimular a educação alimentar e nutricional, né, de qualidade, dessa forma, mostrando, de fato, né, através de ilustrações lindas como essa, de um prato colorido, né, da importância dos vegetais, dos ovos, das leguminosas, como feijão, dos cereais, como arroz, enfim, da cenoura, do brócolis, e também tinha no projeto Família do Coração um socorro, meu filho não come frutas e verduras, e eu mostrava que tinha estratégias boas, né, como decorar o prato, né, como essa carinha aqui feliz de frutas, e esse pote aqui de salada misturada com alguns grãos, misturada com pedacinhos de abacate, ou misturado com pedacinhos de morango, pedacinhos de frutas que, logicamente, fossem acessíveis à população. Não é? A gente sabe que não é acessível a todo mundo, o morango, mas a tangerina, por exemplo, ela combina muito bem, né? O abacaxi, ele combina muito bem para quem gosta dessa mistura de vegetais com frutas, e esse estímulo era bem-vindo, tá? Era muito bem-vindo para as crianças que tinham dificuldade, né? E que esse estímulo tinha que também partir, né? A partir da família. Não adianta a gente estimular a criança a comer correto e fazer tudo errado, né? Os pais tinham que estar ali no dia a dia estimulando essas crianças, fazendo, dando o exemplo, comendo, né, da forma mais saudável possível, tá bom? Então, vamos entrar à questão das caravanas, né? Em 2013 eu não pude participar, foi o primeiro ano, não é isso? E dei um trabalhão, mandei um questionário e Carol, doutora Tamine, doutora Sandra, todo mundo, doutora Lúcia, eu não vou nem citar nomes, porque senão vou ser injusta com muita gente, porque eu acreditei antes do mutirão, né? Juliana, e foi um mutirão para ajudar nessa aplicação de questionário, e acredito que tenha dado realmente muito trabalho. Eu vou mostrar rapidamente, ainda assim, esse questionário, tá certo? E
Na caravana 2014, apliquei um questionário objetivo que constatou, né, um percentual até alto de crianças em relação à amamentação, né, que foram amamentadas só por menos de 6 meses. Caravana de 2015 foi aplicado um recordatório 24 horas, que é um termo técnico que nós nutricionistas utilizamos para simplesmente um recordatório, um questionário que a gente aplica para a criança, para a mãe da criança informar, né, no caso, o que ela comeu no dia anterior, nas últimas 24 horas, tá certo? Que deflagrou diversos aspectos alimentares importantes, como o excesso de consumo de mingaus, de comidas pastosas, que a gente sabe que todo excesso não é bem-vindo. Em 2016, atividade de educação alimentar e nutricional, bastante interativa, como essa atividade, né, que eu acabei de apresentar, que eu aplicava na família do coração, graças à coordenação de Kátia, à frente de tudo. Ela entrava em contato com as enfermeiras e estimulava bastante as enfermeiras a chamar os pacientes e todos a participarem dessa ação, né, dessa reunião bem descontraída que a gente fazia. E na caravana de 2018 foi a avaliação antropométrica, que nada mais é que uma avaliação física, né? Pesar, em termos práticos, pesar a criança, ver a estatura dela, a altura dela, ver como está o estado nutricional dela de uma forma geral. E assim, né, todas as caravanas, o objetivo final sempre era orientar nutricionalmente, né? Eu diretamente orientava todas as mães e tirava todas as dúvidas que elas tinham, tá certo? Então, era dessa forma. As ações ocorriam nas caravanas, né, sempre associadas, sempre seguidas de orientações nutricionais. Dependendo de cada caso, claramente, eu personalizava essas orientações nutricionais para cada família, né, para cada criança. Na caravana 2013, como eu disse, foi aplicado um questionário, né, por toda a equipe multiprofissional, que infelizmente eu não pude ir, deleguei. Até Jailson, acho que deve ter, com certeza entrou. Acho que não, com certeza entrou. E o questionário estruturado para crianças, ele tinha questões, né? Se a criança já recebeu o leite materno, por quanto tempo recebeu. Eu não coloquei o questionário todo aqui, porque, como vocês bem sabem, né? Quem está aqui me assistindo é a equipe que aplicou, ele realmente era extenso, tá? E se a criança apresentava cansaço se alimentar, se ela tinha alguma alergia alimentar. Mas o mais interessante, né? A pergunta que gerou mais risadagem na época, pelo menos eu me acabo de rir até hoje, era qual tipo de leite utilizado pela criança. Doutora Tamini, né? Não sei se ela está me escutando, mas a doutora Tamini perguntava e, né, diziam o leite do gado, aí doutora Tamini, da vaquinha Moon, né? E a mãe balançava a cabeça, isso mesmo! E deveria ser uma risadagem só, né? Eu imagino a cena, todo mundo ao redor e a doutora Tamini, né? Na vaquinha Moon. Então, estou tentando passar. Olha aqui, em homenagem à doutora Tamini, a vaquinha Moon. E Caravana 2014, como é que foi? A gente sempre atendia, né? Um detalhe que eu não falei, mas que todos que conhecem o trabalho sabem, né? A gente sempre atendia também as gestantes, né? E além das crianças. E na Caravana 2014, que foi a primeira que eu participei, tive a honra de participar, né? A gente atendeu a nutrição, tá? 102 gestantes, foi equivalente a 11% do que a gente conseguiu atender, e 838 crianças, que foi equivalente a 89%. A doutora Sandra, né, e muita gente observou que o trabalho da nutrição, de fato, ele era realmente mais laborioso na conversa com as mães. Acabava se prolongando, né, e prendendo, inclusive, a equipe mais nos locais, né? Todo mundo no ônibus querendo ir embora e a gente lá prendendo as coitadas das mães. Mas, enfim, foi maravilhoso. Foi cada atenção que eu dei, né,
foi de fato bem personalizada e foi gratificante no final de tudo, tá? E nessa caravana, gente, de 2014, minha primeira caravana, eu aprimorei aquele questionário de 2013, eu busquei aprimorar, né? Aquele questionário que eu mesma formulei, mas saindo do papel dessa vez para ir para o sistema da rede cardiológica pediátrica, muito bem formatado, né? Muito bem criado acredito que com um apoio grande de Tiago, não sei se Tiago está hoje aqui, o mais novo papai, né, já há alguns meses, não sei se a criancinha já tem, eu acredito que não tenha chegado a 1 ano ainda, mas foi papai recentemente, Tiago ajudou demais, e Jailson, nossa, nem se fala, Germano, maravilhoso, se eu for citar nomes aqui, nossa, eu passo a noite. E nessa caravana 2014 foi aplicado esse questionário, o mais objetivo possível, eu busquei fazer, para realmente ter só uma opção para marcar e a gente não se prender, né? Lógico, se tivesse alguma observação, a gente colocava, sempre tinha um espacinho ao lado para complementar, tá? Mas esse questionário era mais objetivo e abordava tanto a questão do aleitamento materno, né? Quanto tempo, por exemplo, essa mãe conseguiu amamentar? Nunca, gente, nunca com julgamentos. A gente era bem tranquilo, né? A gente não pode julgar uma mãe que não conseguiu amamentar, obviamente, nem de repente nem por um dia. Muitas criancinhas iam direto para a UTI, né? E às vezes conseguia com leite ordenhado, graças a Deus, da mãe, mas também muitas vezes não conseguia, né? E isso é uma questão que pode ocorrer sim. Enfim, a alimentação complementar também era abordada, né? A faixa etária que era iniciada dessas crianças, foi observada uma faixa etária cada vez mais precoce, antes dos 6 meses, que os 6 meses, para quem não sabe, né? Para quem não é da área técnica, né? Acredito que a maioria que seja da área e conheça que é a partir dos 6 meses que inicia, né? A alimentação complementar adequada para a idade, a partir dos 6 meses de vida da criança. E essa faixa etária, infelizmente, era observada bem baixa, tá? Já começava de forma precoce, o que é comum da gente ver realmente, né? No nosso dia a dia, quem trabalha com saúde vê bastante. E os tipos de leites ofertados, né? Como o da vaquinha Moon, por exemplo, continuou sendo abordado. Eu acho muito, muito válida essa questão. E nessa caravana, a gente fez vários, em todas as caravanas, né? Fez vários amigos, vários parceiros de trabalho, e nem todas vão estar nas fotos, me perdoem, mas é impossível, né? A gente conseguir englobar todo mundo, mas deixa muito saudade essa equipe maravilhosa. E eu tenho que destacar aqui, ó, a nossa assistente social, Maria José, que sempre estava na mesma sala que a gente, né? E estava tudo junto e misturado, e uma ajudava a outra, principalmente Flavinha e Vanessinha ajudavam demais elas, quando eu estava mais tranquila, principalmente, eles se dividiam, né, para dar conta, né, dos dois, tá certo? Nossa querida Aldênia também, que eu não sei se está na reunião, tá? Nossa querida doutora, que eu vou deixar o agradecimento, né, um especial, doutora Aline Ranassi, lá no final, e vou explicar por quê. E essa equipe maravilhosa, a doutora Sandra Matos aqui, né, essa equipe toda completa, que fez a diferença nesse processo todo. Gente, vamos lá, vamos descontrair um pouquinho, vamos quebrar o gelo. Jailson, o que danado significa isso, Jailson? Qual era a carinha que a criança fazia quando eu perguntava se ela gostava de verdura? E se gostava de sorvete? Não, né, Jailson? Não pode incentivar. Não, brincadeiras à parte, pessoal. Isso daqui se chama escaladônica, né? Para quem não é da área, para quem nunca viu, tá? E são carinhas que representam a expressão que aquela criança naturalmente faz quando come o alimento ou quando pensa no alimento, né? E muita gente pensa que a criança não pode mudar essa ideia, né? Por exemplo, se a criança detesta feijão hoje, muita gente acredita que ela vai detestar pelo resto da vida, então não oferece mesmo não, né? Pensa dessa forma muita gente,
mas não é desse jeito que a gente deve pensar, não é desse jeito que a gente deve estimular. A gente, como Nutri, principalmente, a gente tem essas atividades de educação alimentar e nutricional para mostrar a esses pais e a essas crianças que não é bem assim. De repente é um tempero novo, que coloca no tempero natural, tá? Claro que não é tempero industrializado, mas uma erva natural, um tempero diferente que você agregue ali, um orégano, por exemplo, várias opções que se tem para agregar nesse feijão ou em qualquer alimento. A gente tem como oferecer de 1 milhão de formas diferentes sem perder o poder nutricional desse alimento, dessa preparação, tá certo? Então, vamos para a Caravana 2015. Caravana 2015, né, também foi maravilhosa, né? Doutora Sandra e doutora Aline Hanassi foram as duas principais por me apresentar esse mundo da ONG, tá? A Aline que me descobriu lá no hospital quando eu trabalhava, e é por isso que eu falo tanto, né? Tenho falado tanto dela também. Ela que me apresentou a doutora Sandra, a Carol, né? Foram as primeiras pessoas que eu conheci da equipe, né? E tenho muita honra, sou muito grata a todas, viu? Muito, muito grata. A doutora Tamine, sempre com um sorriso no rosto, com as brincadeiras dela, né? Doutora Lúcia, todo mundo alto astral. Eu tive o prazer em 2015 também, e eu tenho que ressaltar muito isso, de conhecer Flavinha e Vanessinha, já no meu 2º ano de caravana, né, e no meu 3º ano de participação na ONG, tá? Eu conheci esses tesouros como estudantes de nutrição na época, porque elas já são nutris, né? E já considerava, claro, elas como nutris, né? Super dedicadas, comprometidas, esforçadas, maravilhosas, né? Não tenho o que falar mal desses tesouros. Eu chamo elas das minhas anjinhas, né? Que elas estão aqui, né? Nessa equipe maravilhosa, até hoje não quer largar a gente, graças a Deus. E elas estão aqui na reunião hoje, mas passou muita Nutri também especial nas cidades, tá? Nutris que se repetiram, inclusive, que sempre estavam dispostas a ajudar, e além de vários outros profissionais, sempre com minha supervisão, tá certo? Se era estudante, principalmente, eu sempre supervisionava, mesmo que eu não tivesse do lado, sempre tinha uma outra Nutri já formada, supervisionando, tá? As estudantes, certo? Nessa mesma caravana de 2015, o que foi feito? Foi feita uma coleta de peso, basicamente, tá? Resumindo, foi aferida estatura, uma aferição de pressão arterial por Carol Paim, né? Nossa enfermeira, tá? E eu apliquei o recordatório 24 horas com essa equipe maravilhosa, com o apoio principalmente de Flavinha e de Vanessinha, né? Minhas duas anjinhas, mas como eu falei para vocês, eu sou grata demais a todas as enfermeiras que nas cidades conseguiram recrutar nutricionistas que me ajudaram bastante também, nos ajudaram bastante, né? Todas se ajudavam bastante. E no final das contas, não está aparecendo essa outra. Apareceu a segunda imagem. Essa tardinha preta, pessoal, não se assustem não, é porque realmente eu tinha essas imagens já formatadas, né? Embora os pacientes eles autorizem, tá? A imagem deles, todo ano a caravana tem essa preocupação, mas, enfim, eu acabei mantendo essa tardinha preta, tá? Mas só para, na época eu quis só não divulgar o rostinho dos pacientes, principalmente as crianças. Mas aqui é Carol Paim, aferindo a pressão arterial, tá certo? Desculpa, Carol, não consegui uma foto numa qualidade superior, mas tá aqui a expressão do teu trabalho com um sorriso no rosto, né? E aqui, né, a gente está aplicando o recordatório 24 horas, tanto eu quanto Vanessinha ao meu lado direito. Flavinha não apareceu nessa imagem, mas ela já está na equipe, como eu mostrei na imagem anterior para vocês, só nessa imagem que ela não estava. Nesse recordatório 24 horas, a gente perguntava uma curiosidade que Jailson também brinca muito. Como era a medida, né? A gente perguntava, não era só o alimento, não. A gente perguntava com qual medida a criança, se a mãe colocava aquela comida no prato da criança. Por exemplo, 2 conchas de feijão. Aí Jailson brincava bastante. Não é, Jailson? Foi motivo de muita risadagem também.
a questão dessa caravana 2015, ela mostrou, né, que mudanças no perfil alimentar infantil, né, como todos sabemos, pode gerar sobrepeso e obesidade, não é isso? E também observou que o aumento da prevalência de pressão alterada, tá certo? Nesse caso, eu coloquei aqui hipertensão arterial, né, sistêmica, mas o que foi mais avaliado foi pontualmente a pressão arterial, né, por Carol Paim, como eu falei, a enfermeira, né, da nossa equipe, tá certo? E isso se reflete numa mudança alimentar que a gente sabe, né, que ocorre até hoje, né, uma preferência maior para os alimentos rápidos, que a gente sabe que não são os desejáveis para a saúde, né, no lugar de frutas, verduras, feijão, arroz, ou a boa e velha comida de verdade, né, se reflete dessa forma, infelizmente, tá? Com o excesso de peso associado à pressão arterial alterada. No caso desse ano, a gente observou mais isso, tá? Mais essa questão. Então, o recordatório 24 horas, ele detectou, deflagrou, foi associado bastante à pressão arterial, como eu falei, nesse ano de 2015, e foi visto também que sobrepeso e obesidade, né, versus a pressão arterial, né, tinha total relação, né, quanto mais sobrepeso e obesidade se tinha, mais pressão arterial alterada, elevada, essas crianças também tinham, tá bom? E o objetivo final, como eu disse para vocês, sempre era orientar essa família como mudar, né? Como posso mudar a alimentação do meu filho, né? E como é, antes de tudo, a gente conseguia ver pelo recordatório 24 horas, ter um retrato do que era a alimentação. Claro, a gente perguntava, né? Não necessariamente aquele recordatório 24 horas representava toda a alimentação de uma vida da criança, de forma alguma, isso eu não posso dizer, né? Por isso que eu perguntava se era um hábito, se era uma rotina, né? Sempre enfatizava para tentar orientar da melhor forma possível ao final de tudo, né? Ao final da conversa com a mãe, tá? Na caravana de 2016 foi aplicada uma atividade de educação alimentar e nutricional, que todos devem lembrar também, né? Eu apresentei, baseada naquela apresentação que eu mostrei para vocês no início, né, da família do coração, que eu costumava compartilhar nessas reuniões com as famílias, eu já costumava fazer isso, eu fiz presencialmente lá na caravana, né? E essa troca foi muito gostosa, a interação foi maravilhosa. E está aqui uma foto que representa um pouco desse dia, desses dias, né, desse momento. E foi o objetivo maior mostrar que uma nutrição acessível, ela realmente é mito quando a gente pensa que é cara, tá? Muita gente pensa que alimento saudável tudo é caro, né? Que fruta, verdura, tudo é caro, que não dá para o bolso da gente, mas quando a gente vai botar na ponta do lápis, e quando a gente sabe escolher as frutas da época, as verduras da época, não é? Eu alertei bastante quanto a isso, aproveitar integralmente os alimentos. O SESC, né, Mesa Brasil, um programa muito sério, ele apresenta, compartilha, é disponível esse material, tá? Você encontra fácil na internet várias receitas de aproveitamento integral de alimentos para reaproveitar cascas de alimentos, o que é culturalmente tem muito preconceito ainda a respeito disso, mas eu mostrei que em muitas cascas tem até mais nutrientes do que na própria, né, do próprio alimento, na própria fruta ou na própria verdura, e se higienizado da forma que eu ensinei direitinho, da forma correta, pode usar sim, né, essas cascas, essas aparas que a gente chama, né, para não precisar jogar no lixo, tá certo? E aproveitar da melhor forma possível esses nutrientes. E olha a equipe aqui de 2016, Flavinha, Vanessinha novamente, escudeiras fiéis, Débora, nutricionista da Cruz Vermelha, que nos ajudou muito, foi muito importante para a gente, né? Eu acredito que tenha sido nesse ano que eu conheci Débora e foi essencial, né, o apoio dela. Olha aqui nossa equipe juntinha de sala, nossa assistente social Maria José, e hoje eu me emocionei ao falar com ela por videochamada, né? Que a saudade tá muito grande, né? Eu admiro demais Maria José, uma grande mulher, e ela sabe do carinho que eu tenho por ela.
Aqui, gente, continua sendo Caravana 2016, sendo que eu peço perdão pelas fotos que não é da Caravana 2016. Quem participa de todas as ações vai reconhecer que foi uma ação aqui em Recife, né, que a gente fez há poucos anos, tá certo? E eu não encontrei, eu só quis representar aqui o atendimento que a gente sempre dá no final, tá certo? Depois da atividade de educação alimentar e nutricional, dessa palestrinha que eu dou, interativa, com as mães e com os filhos delas, a gente sempre atendia no final, como eu falei, orientava nutricionalmente todas essas mães. Eu sempre estava lá, né, junto com as meninas, orientando também elas e elas me acompanhando. E era uma troca muito gostosa, tá? Nessa caravana de 2016, como eu disse para vocês, eu não encontrei imagens que retratassem essas orientações nutricionais finais que a gente dava ao final de cada atividade lá de educação alimentar e nutricional, e coloquei essa, como eu expliquei para vocês, essas imagens de uma atividade que a gente fez aqui em Recife já. E, continuando, Caravana 2016, atividade de educação alimentar e nutricional, nada mais, nessa atividade, eu nada mais fazia do que compartilhar receitas práticas a baixo custo, né? Eu já falei a respeito disso, curiosidades sobre os alimentos, mitos e verdades sobre cascas, né, as aparas, dicas práticas com aproveitamento integral dos alimentos, como eu expliquei, várias receitas que aproveitavam integralmente esses alimentos, métodos de engrossar, por exemplo, o caldo do feijão com o auxílio da entrecasca da melancia, por exemplo, que o SESC mostra muitas estratégias, não só essa, mas triturar algumas cascas também ajuda nesse sentido, dar uma engrossada naquele caldo de feijão, tá? Orientações nutricionais e dúvidas sempre eram tiradas, tanto durante a atividade de educação alimentar e nutricional, sempre que levantavam a mão, né, e eu buscava essa interação no momento lá, mas também no final, como eu disse para vocês, naquele momento íntimo, só com a mãe e com a criança, tá? Das orientações, o momento das orientações individualizadas. E o que foi visto no final dessa caravana de 2016? Preconceitos, né, como eu falei, sobre aproveitamento integral dos alimentos, existe bastante ainda, infelizmente, mas com o tempo a gente vai conseguir mudar isso, né? E o consumo de mais pastosos, mingaus, guloseimas, isso era realmente um retrato que a gente viu, né? E que a gente vê, não infelizmente não é novidade, a gente vê, né? Mas para mim foi uma novidade grande a questão dos pastosos, tá? Eu me assustei com a quantidade de pastosos, né? Com que as crianças costumavam se alimentar mais. Elas preferiam, né, o mais prático, o mingau para ir brincar logo, né? Ou a papa. E isso eu destaquei porque tem total relação lá com o odonto. Lembra que Camila falou, né? Que a formação de placas era mais fácil. Ela notava muito isso, né? Nos dentes das crianças por conta do consumo exacerbado, exagerado de pastosos. Então, tudo se conectava, tá, gente? Então, realmente, de fato, era um trabalho multiprofissional e tudo estava junto e misturado. E aqui são apenas imagens dos meus pimpolhos, dos nossos pimpolhos, né? As melhores imagens que eu consegui da gente, tá certo? Eu peço desculpas a Vanessinha e a Flavinha, que quase não encontro foto minha com essas delícias. Imagina delas, né? Mas eu sei da correria delas também, sei que não tinha condições também delas acharem fáceis, foram muitas caravanas, afinal, mas aqui tá representado um dos abraços mais gostosos que eu recebia, que esse da extrema direita, né, superior, que foi lindo. Acabou a atividade lá de educação alimentar e nutricional, ele saiu correndo espontaneamente para me abraçar. Uma delícia, tá? E ainda sobre a caravana, né, de 2016, eu compartilho mais fotos aqui com vocês, né, dos estrangeiros, tem Andrew, que foi a primeira caravana dele, a vez que Andrew participou dessa equipe maravilhosa, Alexandre, nossa, tem tanta gente aqui, olha, Tutu, Arthur é um menino maravilhoso, de ouro, a equipe toda reunida aqui na frente do ônibus. Olha aqui, quem não conhece, Camila da Odonto, né, foi antes de ontem, foi maravilhosa a apresentação dela, e não podia ser diferente. Letícia, que fazia parte também da equipe de Odonto,
Tá faltando Cássia nessa imagem, que eu não sei onde é que estava Cássia, ou se ela não tinha participado ainda em 2016. Acredito que foi no ano seguinte que ela começou conosco. Mas aqui, ó, Catinha, que também eu preciso destacar demais, que sem ela nada seria possível, é uma pessoa de ouro, né? Maravilhosa, me ajudou demais, demais. 2017 não foi diferente, né? Mas eu não pude estar. Então, Flavinha vai falar no final, né, da experiência geral que ela teve em todas as caravanas. Né? Ela teve, com certeza, muito bem assessorada pelas nutris que ajudaram também lá das cidades, né? E pela amiga que ela levou também, que eu não sei se conseguiu entrar, Dai, eu acredito que tenha sido Dai. Em 2018 eu consegui ir, graças a Deus, né? E novamente, e a gente aferiu, o principal foi aferir várias medidas. Né? Carol continuou com o trabalho dela incrível de aferição de pressão, além de tantos outros que ela realiza, né? Mas eu também fiz a parte antropométrica, tá certo? Carol já faz, sendo que eu fiz também com as meninas, sem o apoio delas também, né, teria sido muito difícil. A gente que sabe, né, que está no dia a dia, mas foi muito prazeroso no final de tudo. Foi uma maravilha, sempre com o Nutri lá contando, ó, foi, não foi, tinha cidade. E isso eu devo a Cícera também, tá? Cícera, Catinha, sempre buscava, né, recrutar nutricionista, profissionais da saúde para nos ajudar. E aqui não foi diferente nesse dia dessa cidade da foto direita, tá certo? Pessoas maravilhosas, anjos na nossa vida. Então, olha aqui a equipe toda, que dia lindo para mostrar da Caravana 2018. Eu amo essa foto. E essa foto aqui de último dia, né, clássica, não podia faltar também. E Caravana 2019 foi diferente, né? Foi em Garanhuns, infelizmente foi um ano que eu não pude ir, né? Mas Flavinha foi lá, representou bonito, com certeza, né? Com o apoio de Nutris que eu acredito que tenham auxiliado também lá. E perspectiva da nutrição para finalizar, pessoal. Qual a perspectiva, né, que a nutrição tem diante da caravana? A mensagem que eu queria deixar parece simples, mas não é. Né? A gente tem que respeitar a cultura do local. Aprendi muito com isso, tá? Com as caravanas. Foi um presente divino. E sendo que eu buscava sempre mostrar aquele agricultor, né, que tinha muita família, que tinha os pais como agricultores, né, que eles valorizassem, buscassem valorizar o que eles plantavam, porque de fato o que infelizmente eu vi é que eles, muita gente, né, que é agricultor, acaba valorizando mais o industrializado, né, o refrigerante, o que é de fora, né, e não o que ele cultiva. O que ele cultiva é para vender, né? Ele já está cansado, né, digamos assim, de ver aquele danado daquele vegetal sendo plantado, brincadeiras à parte, mas a gente sabe que é assunto sério, né? Que faz diferença uma educação nutricional vinda da escola, mas também tem que vir dos pais. Então, por isso que eu falo tanto do exemplo, né, que a gente busca colocar na cabecinha de cada pai e mãe, que a gente sabe que não é simples, mas a gente sempre estava lá buscando, através da educação nutricional, melhorar, mudar um pouco dessa cabeça. Olha aqui um modelo de horta escolar, que coisa linda, né? Ver se não é atrativo para as crianças, né? E tem que começar a lugar de criança assim na cozinha com todo o cuidado do mundo, tá, gente? Não estou incentivando, obviamente, a criança nenhuma aí pegar fogo sozinha, mexer em fogão sozinha, em faca, claro que não, né? Todos sabem do que eu estou falando, né? De que os pais, ao lado da criança, têm que estimular esse preparo do alimento junto a eles, mostrar o valor que tem isso, tá? E minha perspectiva de mundo, né, que a farmácia da gente um dia seja essa utopia aqui, né, que para muitos parece utópico mesmo, que a nossa farmácia seria uma barraquinha de vegetais, de frutas, né, e não a gente depender, fazer de fato do nosso alimento, o nosso remédio, né, como diz um grande pensador. E lições aprendidas foi ressignificar o prazer em se doar. Eu ressignifiquei muito o que era se doar com as caravanas e com a ONG. Eu devo muito a vocês. Trabalho em equipe, crescimento profissional e pessoal, tá?
e maior compreensão das diferenças socioeconômicas e culturais. O Guia Alimentar da População Brasileira, que também é acessível a todos, tá, na internet, todo mundo tem acesso. Ele vem com a linguagem bem simples, explicando que a cultura, né, deve ser respeitada também. Tá? E como é que eu buscava fazer isso? Vamos terminar dessa forma, com uma brincadeira. O que é o que é? Quem adivinha quem é essa receita? E tá fácil. Essa semana já foi falado dessa preparação, que todo mundo amava o sabor, né, nos interiores, nas pousadas que a gente se hospedava, principalmente no café da manhã tinha. Olha, a dica já é incrível, mas levava trigo, né? Eu citei até, né, no chat lá do YouTube, antes de ontem, eu citei que levava trigo, né? Açúcar, eu esqueci de dizer que levava ovo, se eu não me engano, não sei se eu citei. Levava leite e sal. Que danado é isso? Que receita é essa? Oba, oba! Que coisa boa que a receita chegou, era o que eu estava precisando. É a orelha de pau, não é, doutora Sandra? Quem é que lembra disso? Nossa, orelha de pau, deliciosa, parece uma panqueca. Maravilhosa! E eu aprendia o que era. Tá vendo como a gente aprende? Eu aprendi o que era com os paraibanos. Eu nunca tinha ouvido falar na vida. Né? O que a gente pode fazer para deixar mais saudável? Diminui um pouquinho esse açúcar aos poucos. O que eu estimulava muito era isso, tá, gente? Eu não gosto do radicalismo. Não vai tirar totalmente o açúcar do dia para a noite, ninguém vai conseguir se adaptar. Tem que ser aos poucos. Não vai tirar do dia para a noite, diminuir do dia para a noite o trigo, né, o excesso de trigo. O problema não é o trigo, é o excesso, né, o excesso de massas, é o excesso, que está em vários alimentos, né, está no macarrão, tem a massa de engrossar, aquela farinha, né, de engrossar o mingau, e, enfim. A gente que tem também bastante açúcar lá dentro, né, eu explicava bastante, vamos diminuir aos pouquinhos, né, esse hábito, vamos diminuir aos pouquinhos, que uma hora a gente consegue, né, substituir por uma fruta, por exemplo, no caso eu estou falando do mingau, tá, minha gente, que era realmente muito visto no consumo do mingau com a farinha lá de engrossar, tá, e vamos de tentar substituir algum ingrediente, misturar a farinha de trigo com uma aveia para tornar, né, o funcionamento intestinal melhor, né, lembrando de tomar muita água, claro, sobretudo, senão nada funciona sem água, não adianta a gente se entupir de fibra, né, que tem na aveia, por exemplo, e nas frutas, e não tomar muita água, que não vai adiantar de nada, a gente não vai conseguir ir ao banheiro, né, quem é constipado, quem tem prisão de ventre, e os meus agradecimentos vai a toda essa equipe maravilhosa. Olha, eu não citei Catinha, citei Ju, não citei Mirla, né, que nessa ação aqui que a gente fez não foi da caravana, mas foi um Natal especial, né? Doutora Sandra deve lembrar, com os fantoches. Foi a primeira vez que a gente mexeu com fantoche, né? Lá em Moreno, não foi, doutora Sandra? E a gente ficou tão nervosa, mas acho que acabou dando tudo certo. Lindo, maravilhoso. Né? E Renata ajudou demais com tudo, a recrutar pacientes, né? Renata foi muito paciente sempre. Tiago, que não está aqui nas imagens. Nossa, Ju aqui de novo. Tem tanta gente que eu vou acabar esquecendo. Olha, não tem como... quem não conhece a esposa de Já, né? Cadê a maravilhosa Lu? Cadê ela? Já? Maria José. Tá aí do teu lado, né? Eu acredito que muitos aqui eu também já tenha falado, né? Maria José, Cicinha, muito especial, Catinha. Juliana Carvalho. Exato, Juliana Carvalho, tá aqui. Juliana Carvalho faz parte dessa família maravilhosa, graças a Deus. E tem Claíse, que é uma nutricionista que marcou muito, né, participando todos os anos, sendo um doce de pessoa maravilhosa, né, profissional também, tá? E Júlia, olha, a enfermeira Júlia, quem pode falar melhor ainda é Carol. Júlia é um doce de pessoa, amiga de Vanessinha, oh meu Deus, espero que Vanessinha esteja aí, né? Que ela esteja bem. É Débora, a Charada Nutri, né? A Charada Nutri que nos ajudou muito da Cruz Vermelha, né? E estava passando por situação de saúde, mas eu espero que ela esteja bem. Giane maravilhosa, enfermeira, está aqui. Está toda a equipe reunida aqui no mutirão, ó, cardiológico.
E foi maravilhoso esse dia também, não foi não? Não foi, Maria José? Reencontros aconteceram. Essa psico, quem é que não lembra dessa psico maravilhosa aqui, né? A Adriana é que faltou. Não acredito que eu não tenho foto com a Adriana, que compartilhou do Família do Coração comigo, né? Eu procurei, mas infelizmente não consegui encontrar. Felipe, nosso querido Felipe, né? Essa equipe maravilhosa aqui do Lica, né? Os 2 Zés favoritos do Lica, para quem não conhece, o Lica é daqui da Federal, né? Uma equipe maravilhosa, com quem eu tenho tive a honra de conhecer, né? Junto com a doutora Sandra, e a doutora Aline Ranassi, né? De quem eu não me canso de agradecer por ter apresentado essa família linda, né? Que ela conheceu meu trabalho e apresentou a vocês, né? Ela conheceu meu trabalho lá, a crianças do SUS de um hospital, né? E o meu atendimento específico com uma criança, ela viu uma evolução nutricional dessa criança e quis que eu conhecesse a equipe, participasse, né, dessa equipe maravilhosa que eu viciei, estou aqui, olha, tá todo mundo aqui junto e misturado. Eu agradeço demais, gente, e quem puder fazer a doação para a Casa do Coração, tá certo? Para finalizar de verdade aqui, tá o QR Code, né? Para quem não conhece esse projeto maravilhoso para manter a Casa do Coração, né? Ela precisa muito da sua ajuda, né? Para dar continuidade a esse trabalho bonito que a doutora Sandra, com tanto entusiasmo, né? Começou, né? Reunindo essa família maravilhosa. Então, essa Casa do Coração aqui em Recife precisa muito do apoio de vocês. Eu vou deixar nessa tela, tá? Para que fique disponível o QR Code para quem quiser, quem puder doar, tá certo? Tem 3 opções, né, de doação, como vocês veem aqui. Acredito que de 3, de 10 e de 30 reais, não é isso já? E o QR Code fica aqui. E a última mensagem se você quiser outro valor, pode colocar também. Pronto, se quiser outro valor, como já explicou, tem até aqui a opção embaixo, vai aparecer de outro valor, tá certo? E eu agradeço demais a essa equipe. E eu vou mostrar aqui uma outra camisa que eu guardo, ó, Catinha. Não sei se Catinha tá aí vendo. Família do Coração. Ainda tá guardadinha aqui comigo, meu xodó. Filha, viu? Anda, tu tem essa camisa ainda, que coisa boa. Claro, guardo sim. Excelente lembrança. Me desesperei quando pensei que tinha perdido ela. Meu Deus, não posso perder a camisa de jeito nenhum, né? Mas achei todas, o colete e a camisa da Célula C, que com muito carinho você me presenteou, né? No 2018, na caravana de 2018. E eu sou muito grata, viu? A você, a Maria José, a Jailson, a todos vocês. Sinto muito, né, no 2018, na caravana de 2018, e eu sou muito grata, viu? A você, a Maria José, a Jailson, a todos vocês. Sinto muito saudade de vocês. Muita mesmo. Doutora Sandra, Flavinha, Vanessinha, eu não vou citar mais, porque, né, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo. Obrigada.